que alegria imensa te receber aqui, meu querido, querida, em mais um episódio do Café com o Examinador, né? Tecnicamente, esse é o episódio 17 de 199, é o nosso objetivo. Bom, então vamos lá, vamos pegar aí o senso crítico precisa ter, né, em todas as questões de estudo de casos da IBFC, precisa ter, fiz uma pergunta, mas é uma afirmação, ok? Cara, você fez IBFC, chegou lá, vamos pegar aqui, por exemplo, essa prova aqui, ó, que foi esse final de semana, que deu até uma confusão no cargo de delegado, né, que a prova foi suspensa, a PC Bahia, 11 mil candidatos inscritos aí para delegado, vão refazer, né, vão fazer a prova em outro dia. Mas, né, 27 mil para investigador e 5 mil candidatos para escrivão se depararam com um tema desse aqui. Então tá aí, ó. Discorra sobre agentes públicos, abordando necessariamente os seguintes itens, A, B, C e D. O que você observa? Que você tem de 10 a 15 linhas para fazer isso, beleza? Com, olha só, nota igual ou superior a 70. Então, de 100 pontos possíveis, nas 4 questões, cada um valendo 25, você tem que tirar acima de 70, beleza? Ou seja, não dá para você ser mediano, medíocre, porque 70 é muito alto, né? A PCDF foi 60%, só para você ter uma base de comparação. Geralmente é 50% da nota para você não ser eliminado na redação, beleza? Segunda questão foi, discorra sobre os princípios do direito penal, abordando necessariamente, aí traz 5 princípios, legalidade, humanidade, neutralidade, ofensividade e insignificância. Isso tudo você tinha que fazer em mínimo de 10 e máximo de 15 linhas por questão. Pegou aí? Aí tu fala, Quinte, é praticamente, né? 15 dividido por 5 é 2 linhas para cada princípio. Mais ou menos isso. Por quê? Porque eu tenho que abordar os 5 princípios e eu tenho que discorrer sobre. O que é discorrer sobre? Discorrer é você apresentar e discutir. Beleza? Não basta só você dar a resposta. Agora, além de dar a resposta, você tem um temperinho a mais que está no seu edital, que é chamado de senso crítico do candidato. Mas, Quinte, isso aqui é conhecimento específico. Isso aqui é texto expositivo, você me diria. Então, qualquer pessoa chegaria para mim e falava assim, Quinte, mas isso aí é texto expositivo. Pois é. O problema é que no item critério de correção da banca, ela coloca outra coisa. Ela não coloca para você fazer um texto expositivo. E é isso que eu vou ver com você, beleza? Então, próximo item, item 3. Discorra sobre a diferença entre injúria e crime, injúria racial e crime de racismo. Beleza? E, por fim, quarto item, né? Exige uma dissertativa a respeito do que é contabilidade. Qual o objetivo e a finalidade da contabilidade. Cite 2 demonstrações contábeis obrigatórias para as empresas. DRE e balanço. Beleza? Então, tá aí as 4 questões. Cara, tudo de conhecimento específico, sim. Só que você tem que respeitar o senso crítico, que é um dos critérios de avaliação do conteúdo. Então, vamos lá. Então, é isso que eu vou te apresentar hoje, tá? As regras do jogo para a IBFC e o senso crítico, que está investido aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. Pega comigo, fica comigo até o final, que você vai gostar bastante. Detran já foi lançado, né? A dispensa, né? Dispensa e aguardando o edital, beleza? Então já foi feita a dispensa da licitação, saiu, agora é assinar o contrato e aguardar, né, o edital. CESAC, Secretaria, 4/9, PC Paraíba, né? PC Bahia, que já foi, agora vamos entrar na fase de recursos. TJ Minas, DPE Mato Grosso, Defensoria Pública, 25. Agência de Fomento do Estado do Amazonas, prova agora também em setembro, e PM Rio Grande do Norte, né, que vai ser agora 4/9. E eu vou auxiliar você a chegar na estabilidade financeira através do concurso público. Se você quer ter acesso, né, a esse material, ó, todos os episódios anteriores, montar a sua apostilinha, tá vendo? Ó? Montar a sua apostilinha, como eu estou montando a minha, só você entrar nesse site, no meu site, quintecoach.com.br, clicar em gratuitos e no respectivo café, clicar que vai lá, vai estar todos os episódios, um por um, junto com o PDF, beleza? Então, essa é a regra do jogo. Quais são as regras do jogo, então? Primeiro, já falei que é a questão da eliminação, né? Vai ser de 0 a 100 e você, né, para ser habilitado, você precisa tirar no mínimo 70, beleza? Ok, já mostrei as questões e agora você vem se perguntar, poxa, além de eu me preocupar com o conteúdo,
eu tenho que me preocupar com o que mais? Você tem que se preocupar com os critérios de correção. Então, qual é o critério de correção que eu vou aplicar a esse conteúdo? Ok, tem o certo e o errado. O princípio da insignificância existe só um conceito, né? Ah, que a gente tem divergência na doutrina. Ok, mas qual é o majoritário? Esse daí. Então, o simples fato de eu falar isso, ó, qual é o majoritário? Já demonstra que o quê? Que eu sei avaliar que existem outros conceitos, outras visões. E isso já demonstra um pouquinho do meu senso crítico. Vamos ler. Para a avaliação das questões discursiva e dissertativa, a prova de estudo de caso, né? Questões de estudo de caso e dissertativa, ó, questões de estudo de caso e dissertativa, será composta de conhecimento específico com seus anexos 2 e edital, de acordo com o cargo. Para o desenvolvimento da prova, o candidato deverá redigir no mínimo 10 e no máximo 15 por questão, observando os critérios de correção a seguir. Então, você vai observar esses critérios. Critério 1, estrutura. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Acabou, velho. Game over. Mas, quente, eu tô falando dos princípios do direito penal. Você vai falar com cara de dissertação. Dissertação argumentativa. Devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema. Essa expressão, entre aspas, princípios do direito penal, não está aí à toa. Agentes públicos garrafais não está aí à toa. Ao falar da diferença entre uma coisa e outra, você vai estar, tecnicamente, né, dentro do campo de um texto dissertativo, porque você vai dar o seu olhar. Então, observa aqui também, né, qual o objetivo, aspecto 1, finalidade, aspecto 2, e citar 2 demonstrações contábeis, aspecto 3. Então, aqui eu tenho esse conjunto de ideias. Como que eu vou colocar elas? Que estrutura eu vou utilizar? Aquela estrutura, não dá para fazer cada parágrafo no aspecto, obviamente. Então, gente, como é que eu vou fazer? Você vai fazer um parágrafo só, no máximo 2. Aí, você tem que ser o quê? Argumentativo. Nesse momento, ó, eu vou analisar o conteúdo, valendo 13 pontos. Olha lá, análise das ideias fundamentais do texto observando, análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema, consistência e relevância argumentativa. Então, o que o examinador vai estar conferindo? Vai estar conferindo, a fidelidade ao tema. Então, ele está analisando, leu o seu texto, estou lendo o seu texto. Ó, vamos pegar esse estudo de caso aqui. Então, estudo de caso aqui do nosso cliente, né, que ficou em primeiro lugar. Com base no artigo 37, discorre a respeito dos princípios da impessoalidade e moralidade, em que agentes públicos da Petrobras violaram os princípios básicos da administração. Então, é um caso, né? Casozinho lá em cima que ele está falando. E aí ele traz. Então, eu vou trabalhar o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade. Beleza? Aí, ó, vem uma nota dele. Aí ele tirou conhecimento do tema, 5. Capacidade de argumentação, 4,5 de 9, de 7. Sequência lógica de pensamento, 6 de 9, total 16. Correção formal, coerência, morfossintaxe, acentuação, que é o item expressão. Beleza? Isso eu estou mostrando em 2018, 19. E agora eu estou mostrando em 2021. E aí a banca traz. Só que tem um problema aqui. Qual? A banca, lamentavelmente, não apresenta resposta aos recursos. Então, na PC Bahia... na PM Bahia e no Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, ela também não apresentou a resposta aos recursos. Então, ela coloca lá recursos indeferidos, aí relaciona o seu, né? Mas ela não apresenta por que ela indeferiu. Isso é um problema. Analisando esse edital, que a gente recorreu, né? E perdeu, a banca traz a seguinte variação de nota. Por exemplo, conhecimento do tema, cobertura dos tópicos apresentados, atualização, originalidade e relevância das informações. Quando você observa isso aqui, esses aqui são os critérios da redação. E hoje é a redação. Beleza? Por quê? Porque o estudo de caso mudou. Então, a banca teve um upgrade. Isso é muito importante para você. E aí, ela vem com os critérios de 0 a 1 a 2, ruim. Então, quem tirou até 2, ó, ele tirou quanto? Ele tirou 5,5. Ele tirou 5,5. Opa, então ele está aqui dentro, ó, de 5,1 a 7,5, que é o conceito bom. Mas por que é bom? Ah, gente, porque ele tirou 5,5. Tá, mas por que variou de 5,1? Porque bom é quem está nessa faixa. Cara, então tanto faz que se eu estou no 5,1 como eu estou no 7,5. Eu sou bom, entendeu? Então por que não foi 7,5? Essa ausência, essa resposta que fica ausente, a gente tenta, olha o que eu estou falando, tentativa, buscar em espelhos da banca. Por quê? Porque a banca
IBFC, ela não divulga os espelhos, né? Até 2014 você consegue achar um ou outro, mas depois você não acha mais. Por quê? Porque ela só libera para quem participou do concurso, beleza? E, em alguns casos, nem isso, tá bom? Então, observa aí. Isso já é um problema, porque você sabe que existe o informativo do STJ 500... Esqueci agora. Eu fiz até tem até um compilado de jurisprudência do STF. Muito bom, depois eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Questão 1, espelho de correção. Então, tá aqui, ó. Responda as perguntas. Em que consiste o ato de registro? Averbação. Aí vem a distribuição, ó. Pontuação máxima. Registro, 0,25 de 1,5. Averbação, 0,25. Tá percebendo? Então, eu tenho o que é e a fundamentação. Show? Duas partes da resposta, ó. Então, translado é tal coisa, artigo 42 da lei tal. Então, sempre tem duas coisas aí. Pegou isso? Por que isso, Quinte? Porque eu pedi para você discorrer. O que é discorrer? Apresentar e discutir. Beleza? Ok, então tá aqui. Erro de português. Ela vai dizer que vai tirar 0,10 por erro sem limite. Então, vai descontar tudo. Excesso de impertinência da resposta. Aí ela te penaliza em 0,15. E excesso de linhas, né? Quando você passa das linhas, ela te penaliza em menos 0,10. Beleza? Pegando outro espelho aqui. Então, peguei esse espelho. Deixa eu pegar mais um outro espelho para a gente comparar. Cadê? Pegar mais um espelho aqui. Aqui. Nesse espelho aqui, ó, nesse parâmetro de correção, a banca só apresenta a resposta. Mais nada. E de onde ela tirou? Então, veja que ela só dá o que é auditoria governamental. É isso, a finalidade é essa e a auditoria classifica em 5 tipos. Pronto. Só as 3 partes da questão. Gente, mas como que a nota vai ser distribuída? Também não tem. Ela te omite nisso. Então, se a banca utiliza um critério de bom ou mal, né? De bom, ótimo, excelente, que nem ela está fazendo aqui, a gente não fica amarrado. Só que isso é um direito seu. Já digo logo, isso é um direito seu e você tem que brigar por ele. Ok? Chegando então no ponto, então mostrei o ponto da nota, de como em alguns editais a banca detalha isso, né, na correção. Mostrei padrão de resposta em que a banca apresenta só o conteúdo, não diz como que vai ser a avaliação. Em outra, a banca joga a nota máxima, faz uma divisãozinha do conteúdo, mostra a resposta, né, que é o conceito, mais a fundamentação. E aí a gente parte da dedução, que ela vai tirar metade dos pontos, né? E agora eu mostro para você o que é... cadê? Aqui. Agora eu mostro para você o que é senso crítico. Então, dentro do conteúdo, você apresentou a ideia. Essa ideia que você apresentou, certo? Eu vou observar se você está sendo fiel ao tema proposto. Se o tema é princípios, você está tratando de princípios. Se o tema é diferença, você está tratando de diferença. Depois, eu vou ver a consistência e a relevância argumentativa. Olha os dois critérios, consistência e relevância. Consistência e relevância. Progressão temática, né? Porque como é que você vai amarrar os itens, né? Os tópicos, que é a cobertura dos tópicos. E senso crítico do candidato. Finalzinho aí do item 2, ó. Senso crítico do candidato. Estou passando o mouse aqui. Beleza? Cara, o que é senso crítico? Bom, aconteceu algo parecido no TJ Goiás, no cargo de analista judiciário, área judiciária, e analista administrativo, área administrativa, da banca UFG, nesse concurso de 2022. Aconteceu algo muito parecido. Por quê? Porque a banca deu um critério chamado de análise crítica. E aí foi um estudo de caso, e ela explicou no edital, item 7.8, o critério relativo à análise crítica tem o objetivo de avaliar a capacidade de candidato ou candidata analisar criticamente o problema levantado pelo tema. Analisar criticamente o problema. Então, senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Opa, então vamos juntar as duas coisas, porque a IBFC não te dá o que é isso. Ela não falou, ó, senso crítico é isso e isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar em outros editais, a gente tem que buscar na literatura, tem que trazer casos, né, parecidos para te orientar com relação a isso. Uma coisa é fato, seu texto não pode ser expositivo. Se ele for expositivo, você automaticamente não tem senso crítico. Por quê? Porque quando você expõe alguma coisa, você não analisa essa coisa. Você não coloca um enfoque nessa coisa.
Então, o senso crítico, ela parte dessa forma racional, né, de pensar, dedutivo, indutivo, inferencial, e vem de uma maneira inteligente. Então, o que vai separar duas pessoas que escreveram sobre o princípio, por exemplo, né, estou pegando aí a questão do princípio do direito penal, os 5 princípios lá, não é o conhecimento, é como elas escreveram. Porque uma tem que atender a esse item. Ok, trecho, então aí eu peguei, né, o padrão de resposta da banca UFG e peguei o trecho que a banca esboça análise crítica. Trata-se de um problema social relevante bastante comum em que os pais somente arcam responsabilidade paterna apenas por meio de órgãos judiciais. Esse trecho aqui, ó, é o momento, né, porque a UFG ela te dá uma minuta de resposta. Se você pegar os padrões de resposta da UFG, ela vai te dar uma minuta de resposta. É quase parecido com isso daqui, ó. É quase parecido com esse aqui, tá? Ela te dá essa minuta. Dessa minuta de resposta, eu, como ex-examinador, que conheço, né, o processo, eu extraio o que a banca quer. O que eu iria procurar nas respostas dos candidatos. Com base no quê? Com base nessa minuta de resposta. E é isso que você tem que fazer, tá bom? Então, pegando aí a minuta de resposta da banca, na época, né, chama atenção no viés institucional que ainda hoje o acesso à justiça seja um problema de boa parte da população. Olha aqui, você fala aqui, mas isso aqui é blá blá blá, não é não, filho? Isso aqui é a parte em que a banca está colocando o quê? Está colocando a questão do análise crítica. Ela está levando um problema de pensão, né, que aí foi um problema de pensão, de servidor que tinha 3 filhos, era um servidor que tinha 3 filhos e tal, e ele, né, o terceiro filho, ele não queria, ele queria pagar, enfim, envolvia pensão alimentícia. E você, como analista, tinha que dar um parecer preliminar. Num parecer, você praticamente disse se está certo, está errado e acabou. Só que como a banca pediu análise crítica e valia 20 pontos, era 20% da nota, você então tem que achar no espelho de correção, né, na minuta de correção da banca, aonde que ela está demonstrando análise crítica. E eu te mostro esses 2 momentos. O primeiro momento é quando ela faz uma contraposição com, né, a sociedade. E no outro momento é quando ela faz uma contraposição com acesso à justiça. Então, esse período aqui do parágrafo conclusivo desse documento chamado parecer, que é um estudo de caso, você então tem a banca dizendo mais ou menos como que ela considera uma análise crítica. É quando você pega esse conteúdo e extrapola, né, trazendo um olhar, um enfoque, ó, capacidade de você, ó, questionar e analisar de forma racional e inteligente. Beleza? Kit, como é que eu faria isso aqui? Pô, eu tô aqui, Kit, falando sobre contabilidade, objetivo. Cara, no objetivo e na finalidade da contabilidade, você mete a questão do senso crítico, que é uma questão de olhar, é uma questão de como você olha, como que você escreveu. Você foi técnico ou você relacionou, você... É isso. Então veja que aqui, ó, a questão do caso particular, ela levou para o geral. Né? A questão do caso particular, a banca leva para o geral. Chama atenção no viés institucional que ainda hoje o acesso à justiça seja um problema. Só que no início do estudo de caso, é um caso de um servidor público que não queria pagar pensão para o terceiro filho. Entendeu? E aí, ó, ela leva para a questão social. Essa transição demonstra o senso crítico. Show? Bom, tem um convite para você. Você me permite? Dia 13/8 agora, principalmente para vocês que vão fazer prova em setembro de 2022. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas com certeza vai ter um workshop voltado para a IBFC. Convido você para participar do nosso dia 13/8. Convido você para participar do nosso workshop Domine os temas da IBFC. Para quê? Para você fazer uma excelente prova, uma excelente prova, e não apenas colocar o conteúdo técnico, que nem está aí, e depois se lascar, né? Ou seja, eu não tirei a nota máxima. A gente já vai ter problema, porque a banca não vai ser detalhista. Já vai ter problema aqui, ó. Pô, mas por que 4,5? Por que 5,5? A gente vai ter esse problema, que é uma coisa que você vai brigar. Mas, para diminuir esse problema e você não ter que passar por isso, compreenda os temas, acerta, e aí você escreve do jeito que a banca quer, tá bom? Nesse workshop a gente vai trabalhar os temas da IBFC e eu vou te ensinar as técnicas para você ler e compreender o que está sendo solicitado, para você não ter fuga ao tema, tangenciamento e não ter uma abordagem superficial ou
tangencial ao que está sendo solicitado. Beleza? Dia 13, cara, sábado, dia inteiro. Das 9 da manhã às 17 horas, temas da Quadrix, temas da IBFC, técnica, FCAT, paralelismo sintático, organização das ideias, separação de ideias, tudo para você chegar no topo, ok? Tudo pelo Zoom, tá? Pelo Zoom, a câmera aberta, ao vivo, você ali fazendo comigo. Então entra, aproveita a condição especial que tá com 90% aí para você de off, para você participar, beleza? Então é isso. Beijo no seu coração e a gente vê no próximo café. Tchau, tchau.